Olá, que a paz e a graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com todos nós. Nós temos feito alguns estudos sobre o final dos tempos e hoje nós vamos falar especificamente sobre arrebatamento. A ideia de arrebatar é levar para os ares. É o encontro da igreja, da noiva com o noivo, nos ares, sobre as nuvens, né? A palavra de Deus nos ensina assim. Então nós vamos lembrar um pouco da sequência que Jesus nos ensina em Mateus 24, quando ele fala do final dos tempos. A primeira coisa que Jesus mostra para a gente é que haverá um período de princípio das dores. Isso está em Mateus 24, 7, né? Que haverá guerras, rumores de guerra, terremotos, peste, fome, falsos profetas, falsos cristos. A gente já tem comentado sobre isso, né? Então, esse período, que a gente chama a princípio das dores, é como se fosse dores de parto. Vai intensificando até o nascimento, né? No sentido alegórico, claro. Então, nós estamos vendo sinais acontecendo, mostrando que nós já estamos nesse período e que está próximo da criança nascer, né? Na sequência, Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, verso 15, sobre a manifestação que ele chama do abominável desolador, que Paulo chama o iníquo, que é o anticristo, que é o falso Cristo, o ápice da falsidade, do engano, né? Então, Jesus diz que haverá um tempo de grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esse é um período que nós estamos próximos e que nós temos que estar preparados para eles, né? É um período que vai haver muito sofrimento e Apocalipse fala das pragas que vão ser derramadas sobre a terra em função da ira de Deus. Mas nós, ainda que estamos sujeitos a passar na grande tribulação, não vamos ser afetados pela ira de Deus, mas pelo sofrimento, sim. Claro, todos que estiverem vão ver como nós estamos vivendo nesse momento, já assim, uma amostra do que é a tribulação nesse período de pandemia, né? Bom, aí, depois da grande tribulação, Jesus fala da sua segunda vinda, da volta de Cristo. Isso está em Mateus 24, 30. Veja que é uma sequência. Eu costumo dizer até uma sequência didática, boa para a gente entender. Então, ele diz sobre a segunda vinda dele. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja que interessante, Jesus diz que a hora, o dia, nós não sabemos, mas ele fala dos tempos, das estações em que ele virá. Isso nós sabemos, né? Porque a própria Bíblia nos ensina, quando está aproximando isso. Nós não sabemos o dia exato, né? E aí, na sequência, depois da segunda vinda de Cristo, depois, eu creio assim, num período até mais ou menos simultâneo, acontece o arrebatamento. Isso está em Mateus 24, 31, diz, e ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta. Quem enviará? Jesus. Os quais reunirão os seus escolhidos, olha que interessante, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então significa que é o momento de reunião dos escolhidos de Deus. Um momento para quê? Para nós unirmos com Jesus. Aleluia, glória a Deus. É o momento assim mais especial, mais desejado, que é a noiva se encontrando com o noivo se encontrando com a noiva. Entendemos que aqui é o período do arrebatamento. E o que vai acontecer nesse período? Nós vamos ler
em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 em diante, mas a gente vai entender que nesse período vai acontecer a primeira ressurreição dos mortos. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, né? Então, essa ressurreição, a gente sabe que quando o cristão, o filho de Deus, o salvo, morre, né? O apóstolo Paulo diz dormir, quando ele dorme, o corpo dele realmente não é aproveitado, a carne do pecado, né? Mas a alma e o espírito vão para Deus, vão para Jesus, vão encontrar com Jesus. Então, quando a gente fala em ressurreição dos mortos, é a ressurreição do corpo. O corpo, em cima do nosso DNA, Jesus vai nos fazer com um corpo glorificado. Isso é a ressurreição dos mortos. Como ele foi após a ressurreição, ele foi revestido num corpo glorificado, né? É muito interessante falar sobre esse corpo glorificado, mas, por exemplo, os discípulos estavam nos cenáculos reunidos com portas fechadas e Jesus se põe no meio deles. Então esse corpo glorificado, ele atravessa paredes, mas ao mesmo tempo é um corpo que come, né? Jesus comeu os peixes com os discípulos depois da sua ressurreição, né? Então é algo assim maravilhoso que nós não podemos entender bem o que é isso, né? São os mistérios de Deus aí. E o que mais vai acontecer além da ressurreição dos mortos? Nós que estivermos vivos, né? Espero que eu esteja, que você esteja para esse dia, né? Porque aí nós não temos que passar pela morte física, né? Então, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Transformados no quê? Num corpo glorificado. Então, esse corpo do pecado é transformado num corpo glorificado. Então, nos uniremos com Jesus, mas também com aqueles que já partiram e que estão com Jesus em espírito, mas que agora vão receber um corpo. Então, a reunião da igreja é essa, vamos chamar das bodas do Cordeiro, né? Com corpo glorificado, né? Então, todos terão, todos os cristãos, todos aqueles que são Jesus, lavados pelo seu sangue, estarão no dia do arrebatamento. E esse sempre foi o desejo de Jesus. Eu peguei aqui alguns versículos, só para a gente estar lembrando, né? Que é para a gente isso queimar no nosso coração, para a gente ter essa vontade mesmo, essa esperança, né? Desse grande dia. Jesus diz em João 14, 1-3, vou ler o verso 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer que nós estejamos com ele. Esse é a paixão de Jesus, né? A família de Deus. Ele é o nosso irmão mais velho. Deus Pai, desculpa. Deus, nosso Pai, né? Em João 17, 24, Jesus ora assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Veja, essa é a vontade de Jesus, né? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então veja como Jesus deseja estar conosco. Isso vai acontecer no dia do arrebatamento. Então vamos ler alguns versículos apenas de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começa do verso 13. Jesus diz: não queremos, porém, irmãos, aqui não é Jesus que diz, é Paulo, desculpa, mas ele recebe de Jesus, né? Recebe do Espírito Santo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos mortos, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo? Que na igreja tessalônica, as pessoas, quando perdiam alguma pessoa, ele ficou sabendo disso, né, eles ficavam desesperados com a morte. Paulo disse: nós temos uma esperança, nós não podemos agir como o mundo age, né?
como, é claro que é muito triste perder uma pessoa querida. Nós estamos vivendo esse período de pandemia, nós estamos vivendo perdas assim irreparáveis, muito tristes, né? Mas nós temos uma esperança. A esperança de um dia estarmos todos unidos, juntos, porque somos de Cristo, porque a obra da cruz nos alcançou de uma maneira tão maravilhosa, né? Assim como Jesus morreu como nosso substituto, pagou os nossos pecados e ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o acesso que nós temos à vida eterna, a garantia que nós temos para a vida eterna, né? Então, Paulo diz que nós não podemos assim ficar no desespero como as pessoas do mundo ficam, né? Porque nós temos uma esperança. Depois ele diz no verso seguinte, verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos nisso? Cremos. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, Paulo está dizendo, olha, assim como você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, essa é a nossa fé, né? A palavra de Deus diz, se nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e cremos de coração, no nosso coração, que Ele ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Essa é a base. Então, a nossa crença é que Ele ressuscitou dos mortos, né? Então, se nós cremos nisso, Ele diz, vocês também precisam crer no arrebatamento, porque são coisas semelhantes, coisas que se encaixam, né? Não dá para deixar de crer. Então, o que Paulo está dizendo? Que trará em sua companhia os que dormem. Jesus voltando trará em sua companhia os que dormem. Quer dizer, a alma, o espírito daqueles que partiram com Jesus. E nesse momento é que vai haver então a ressurreição. Aí no verso seguinte ele diz, verso 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, veja que é a palavra do Senhor mesmo que ele recebeu, né? Que nós, os vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então ele está dizendo que primeiro Jesus vai ressuscitar os corpos daqueles que já partiram e são dele, e são irmãos, e fazemos parte da família de Deus. Então esses serão ressuscitados primeiro, né? Então nós não precederemos, nós seremos assim na sequência. É importante isso, né? A prioridade de Deus. Embora isso vai acontecer, assim, eu creio, em questão de segundos, eu imagino. Não vai ser um período demorado, né? Então, ele está falando da primeira ressurreição. Repito, isso é muito importante, né? Bom, aí, no verso seguinte, verso 16, Paulo diz, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja o que ele está dizendo aqui, que primeiro Jesus vai dar uma palavra de ordem. A palavra de ordem é a palavra vencendo a morte, né? Porque a ressurreição é Jesus realmente confirmando que o nosso último inimigo está sendo derrotado. Então ele vai dar uma palavra de comando, assim como ele deu para Lázaro, né? Lázaro, sai para fora. 4 dias mortos, mas Jesus entrou no terreno inimigo, no terreno da morte, e a voz dele prevaleceu, e Lázaro, né, ressuscitou dos mortos. Que coisa maravilhosa. Não é essa ressurreição ainda que nós estamos falando, mas foi como se Jesus tivesse dado uma amostra do seu poder, né? Então será ouvida a voz do arcanjo, né? A gente entende que o arcanjo é Miguel, né? Então ele vai dar uma voz de comando também para os anjos, né? Para os anjos estarem, como nós vimos, recolhendo nos 4 cantos da terra, dos céus, a igreja de Jesus, né? E a trombeta de Deus soará. Então significa que Jesus descerá com alarido sobre as nuvens, né? Ele estará no alto, né? Porque nós subiremos, daqui a pouco a gente vai ver.
Então, significa que o arrebatamento não é secreto. Algumas pessoas entendem que é um ato secreto. Existem algumas confusões sobre arrebatamento. Alguns entendem que o arrebatamento seria antes da grande tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas a gente vai ver, não vamos entrar no mérito agora, muitas passagens, né, de Apocalipse e outras que não dizem desse jeito, né? Nós entendemos que o arrebatamento vai acontecer na segunda vinda de Jesus e não antes, e não é um ato secreto. Vai ser muito barulho, muito alarido, né? Então, como nós vimos, então a palavra de ordem de Jesus é um brado, né? Uma ordem de ataque, um grito com comando. Depois nós temos a voz do arcanjo, né? Que nós entendemos que é Gabriel. E aí nós temos a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, ela toca em duas circunstâncias: para convocar o povo à adoração a Deus ou para convocar o povo para uma guerra. Aqui nesse caso, eu entendo que a trombeta é para adorar a Deus, porque chegou o dia da vitória, chegou o dia mais esperado, né? A parousia, dia do Senhor, chegou esse dia. Então nós vamos adorá-lo, né? Vamos confessar que Ele é o Senhor, né? Todo joelho se dobra diante disso, mas nós vamos já para a adoração, porque os nossos joelhos já se dobram diante de Jesus, né? A nossa boca confessa que Ele é o Senhor, né? Depois disso, nós temos o verso 17, que diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo está dizendo, olha que lindo, irmãos, que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens, né, no alto. E aqui também é algo assim muito especial. Às vezes as pessoas entendem que Jesus vai levar para os céus, né? Mas não, Ele vai nos trazer com Ele para a terra. Nós vamos governar com Ele. A partir dessa data vai existir o milênio, que nós vamos falar numa próxima oportunidade. Quer dizer, um período de 1000 anos em que Satanás vai estar preso, em que nós vamos viver em paz, e nós vamos estar governando com Jesus nesse período. Então Paulo está dizendo, olha, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Ele diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Também no verso 17 ele está dizendo isso para a gente consolar, para a gente não ficar entristecido, mas olhar para esse dia de encontro em que estaremos todos juntos, aqueles queridos que partiram, irmãos que partiram, com o corpo glorificado, e com o Senhor nós estaremos adorando e juntos com Ele para sempre. O que é importante isso, irmão? Não é um conhecimento histórico dos fatos que vão ocorrer, os fatos proféticos, né? Claro, isso é bom, mas a gente se preparar para isso, a gente estar desejando isso, a gente buscar mais intimidade com Jesus, porque se nós somos a noiva, nós vamos viver eternamente com Ele, então nós precisamos aprender a ter essa intimidade e desejar com Ele, praticarmos o amor, praticarmos o perdão, praticarmos a aceitação, irmãos. Nós temos que aceitar uns aos outros que são filhos de Deus, não importa a denominação, não importa a confissão religiosa, se nós entendermos que é de Cristo, que as pessoas é nascido de novo, nós temos que aceitar, viver esse momento, porque nós vamos viver juntos com essas pessoas. Como é que eu posso, por exemplo, rejeitar uma pessoa de uma outra denominação cristã e de repente vou viver junto, nos ares vou encontrar com essa pessoa? Então nós temos que nos preparar, isso que é importante, a gente se prepara no amor, no perdão, pedindo perdão. E quem ainda não entregou a vida para Jesus, olha que importante é isso, né? Porque os que não são arrebatados, né? Os que não conhecem Jesus não vão se unir, nós sabemos que vão para outro caminho, vão para a perdição. Que nós possamos meditar sobre isso, estar glorificando sobre isso, dando ação de graça, não se entristecendo com esses momentos tristes que realmente nós vivemos, né? Não nos entristecendo, eu diria, em demasia,
né? Claro, é impossível a gente não entristecer, mas a gente ter a esperança, a fé, esperança e amor é o tripé do cristianismo. Que Deus abençoe a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos.